Olá, seja bem-vindo ao Delaware Podcast. Hoje nós vamos falar sobre reforma tributária, esse assunto que tem despertado aí muitas dúvidas por gente de todos os setores. Quem vai esclarecer tudo isso para a gente é a Cida Oliveira, que é gerente fiscal na Ouro Fino Agrociência, e o Antônio Tassin, que é especialista de localização Brasil na Delaware. Cida, Tassin, sejam todos muito bem-vindos. E eu queria já começar com uma pergunta para você, Cida. O que motivou a reforma tributária? Legal, vamos lá. Primeiro, gente, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, né? É um tema extremamente importante para nós da área tributária, TI. Eu digo que é um tema para a empresa, né? É um projeto aí que as empresas precisam estar bem ligadas e antenadas nesse tema. E o que motivou a reforma tributária já é um tema antigo, gente, tá? É um tema já que vem anos aí se arrastando, né? E uma das maiores motivações da reforma tributária é a simplificação, né? Nós temos hoje um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, né? E isso, até a nível de competitividade, né, de países, para investir realmente aqui no Brasil, a gente tem dificuldade, devido à complexidade de você explicar para o investidor como que funciona o sistema tributário no Brasil. Então, se a gente pode falar de 3 alicerces que deu corpo para a reforma tributária, a gente fala simplicidade, a transparência, né, que nós vamos saber com a reforma tributária. Então eu sou favorável à reforma tributária, né? Nós vamos saber com o que de tributos a gente paga dentro de um sistema desse. E a competitividade. Eu acredito que o Brasil ficará mais competitivo, trazendo esse novo modelo. Então, esses são os alicerces, né, da reforma tributária. Excelente, simplicidade, transparência e competitividade. Cada um aqui é um desafio à parte. E aí eu queria, Tassin, que você trouxesse um pouco esse olhar da tecnologia, porque hoje fazer uma gestão fiscal manualmente já é algo insano, né? Se tem alguma empresa aí fazendo isso ainda, toma cuidado. E dentro desse contexto, dessa mudança, como é que fica o papel da tecnologia? Bom, a TI ela precisa acompanhar as demandas de mercado, né? E nós temos, na questão de legislações e atualizações de legislação, um grande demandador dentro da área de TI. Pois é. Então, a TI ela tem que estar antenada a essas demandas e suprir com o advento de novas tecnologias, novos produtos que estejam dentro da conformidade e garantam um compliance fiscal adequado. É isso aí. E Cida, como é que essa nova estrutura ela vai impactar a operação das empresas? É algo que a empresa toda precisa se preocupar ou não? Deixa lá para o time do fiscal que eles resolvem. Nossa, excelente. É um projeto, né, Tassin, a gente até conversando sobre esse assunto, é um projeto da empresa. Não tem como um projeto dessa magnitude, desse tamanho, ficar sob a responsabilidade de uma área tributária fiscal e de um TI, tá? Porque vai envolver todas as áreas, vai envolver pricing, vai envolver custo, vai envolver muita tecnologia, vai envolver jurídico, né? Então, eu digo que é um projeto para a empresa, né? Então, essa conscientização de que é o momento da implementação agora e desse planejamento, ele é necessário para toda a empresa, né? É um projeto, é uma mudança é uma ressignificação da área tributária e uma ressignificação da empresa, porque ele vai ter mudanças em preços, mudanças em custos, né? Fluxo de caixa, perfeito, fluxo de caixa. Então, assim, é uma mudança mesmo, é uma quebra de paradigma. E como fazer essa integração, né, de tantas mudanças fiscais com a tecnologia, né? São duas áreas que precisam trabalhar juntas. Como é que a gente pode pensar aí essa reforma olhando para o dia a dia das empresas? Como é que vai mudar? São áreas que tradicionalmente já possuem uma integração eficiente, tá? Por mais que a reforma tributária ela promova
a ressignificação, a reestruturação do modelo tributário, mas nós vivemos em um contexto brasileiro de constantes adaptações necessárias. Então, nós temos diariamente, mensalmente, anualmente, diversas leis que impactam diretamente a empresa e as relações da empresa com os assuntos tributários fiscais e acabam repercutindo na TI. Essa integração já existe, tá? Então, um modelo adequado de integração entre esses dois ambientes funciona, se já existe, ou devem passar a funcionar de uma maneira muito coesa, porque além de já estarmos em um contexto de constantes modificações legais, a reforma tributária em si, ela lança um desafio adicional, que é a questão do momento em que nós vivemos. Nós estamos em um momento em que ainda temos leis ordinárias a serem promulgadas para efetivamente criar parâmetros e regras para a implementação de soluções, tá? Então, neste momento, nós não temos as soluções definitivamente estipuladas, arquitetadas, e o negócio, a área fiscal precisa estar antenada àquilo que está sendo divulgado, publicado no decorrer deste ano, e a TI acompanhando essa demanda crescente para que lá dia 1º de janeiro de 26 tenhamos um ambiente sistêmico e de negócio dentro da conformidade fiscal. Tá? Então nós temos ainda muitas incertezas, muitas indecisões, e isso acaba gerando a necessidade da atenção destas áreas. O que sai de novidade de hoje até 1 de janeiro de 26, nossas equipes precisam estar preparadas para aplicá-las. É isso. E Cida, o que acontece dia 1º de janeiro? Todo mundo tem que mudar tudo automaticamente? Vai ser aquele caos de viradinha de chave ao mudar o ano? Ou a gente pode esperar aí uma mudança gradativa, um período de teste? Como é que isso vai funcionar na prática? Olha, na verdade, o que vai acontecer em 2026? Nós teremos um ano teste, né? E aí eu gostaria aqui de reforçar um pouco esse ponto, né? Esse ano teste que nós teremos em 2026, até então, antes da promulgação da reforma tributária, né, foi dito que nós teríamos o tributo, né, o IBS e a CBS, a recolher em 2026. Mas o que aconteceu? Foi dado para o contribuinte, foi dada uma condição para o contribuinte não recolher esse tributo, desde que ele entregue as obrigações acessórias. Então, o que a gente vem, e aí é muito bom esse momento aqui para a gente esclarecer isso. O que a gente vem ouvindo, escutando, né, vendo o que está acontecendo? Não, 2026 é só um ano teste, tá tranquilo, né? E não vai ser preciso fazer muita coisa, e o valor do tributo vai ser pequeno, ínfimo, né? Mas o que as pessoas e às vezes o que as empresas esquecem é que ele vai acontecer de forma gradativa. Então, respondendo a sua pergunta, não será algo bom. Nós teremos mais ou menos 8 anos, né? 8 anos de reforma tributária e daí para frente também. Então, nós teremos um período grande de implementação e de transição. Só que em 2026, se você não tiver com o seu sistema fazendo os seus testes, por exemplo, uma emissão de documento fiscal, uma nota fiscal, que é o mais usual, você não vai conseguir fazer. Porque existem algumas obrigações acessórias, né, que precisam ser cumpridas. E só serão cumpridas, né, se você estiver implementando, mesmo que de forma gradativa, a reforma tributária. Então, não adianta dizer, não, eu vou aguardar. Se aguardar, corre-se um risco grande de não faturar. E o que a gente está falando é agora, gente, né? Nós estamos trazendo o termômetro de hoje, né? Tá assim, o que está acontecendo hoje. E a gente sabe que essa área e até a reforma tributária ela é muito dinâmica. A todo momento você vê mudanças aí. Então é importante também trazer isso aqui, que pode ser que mude algo, né? Mas hoje o cenário que a gente tem é que é um ano teste, mas eu entendo que é um ano para valer. Porque você precisa testar, você precisa faturar, você precisa ter suas notas funcionando, você precisa ter um Cefaz que não rejeite a sua nota para que você consiga faturar e entregar seu produto para o cliente. Então, eu vejo esses pontos de atenção que, mesmo de forma gradativa, precisam ser implementados em 2026. E vale a pena lembrar
que o contexto de reforma tributária, ele carrega consigo outros temas também sensíveis, principalmente para a área de TI. Pense que em 2026, o fisco ele implementará um novo padrão para a codificação de CNPJ das empresas. E isso está embarcado nas soluções para a reforma tributária. Então, é uma característica, uma propriedade de um campo que é anteriormente numérico e passa a ser alfanumérico. É uma coisa pequena, mas imagine todas as tabelas, todas as telas, todos os campos dentro de um RP que consomem um número simples de CNPJ. Então, não é só calcular, escriturar e transmitir o IBS e CBS, mas temos outras coisas também que vêm junto com essa questão de reforma tributária. Tem muita novidade acontecendo, Exatamente. Né? Sobre o risco ao simples descumprimento desta obrigação acessória, provocar o risco de rejeição. Pensa uma empresa parar dia 1º de janeiro porque está com um layout não padronizado segundo a reforma tributária. Então, para-se uma empresa toda por conta disso. Então, se você não quer correr esse risco, é importante desde já começar a fazer esse planejamento, que, como a Cida comentou, não é só lá uma obrigação do fiscal, a gente precisa olhar a empresa como um todo. Exato. E aí, assim, eu queria que você trouxesse a gente para esse universo da tecnologia. Então, olhando para o ERP, né, a empresa que tem um ERP na nuvem, ela está numa posição mais confortável ou menos confortável, né, do que as outras empresas? Então, de que forma a tecnologia ela já está se antecipando para trazer essas facilidades para o fiscal? O consumo, né, do RP em nuvem, principalmente vinculado a serviços, né, então posso exemplificar com o S/4HANA Growth, né, o Public Cloud, ele traz uma comodidade da questão de flexibilidade e escalabilidade natural desse tipo de serviço. Então a preocupação da companhia em relação à atualização sistêmica, ela diminui drasticamente por conta do compromisso que a própria SAP tem da manutenção regular desse ambiente e das garantias de que esse ambiente ele tenha uma conformidade fiscal plena. Outros ERPs, a gente pode pensar na versão ECC do SAP, um S/4HANA On-Premise, por exemplo, eles possuem um plano de atualização, tá? Acompanhado e gerido pela SAP e que vão demandar um esforço um pouco maior em relação à atualização sistêmica. E nisso nós devemos salientar de que a SAP ela já estipulou um marco de versionamento mínimo de todos os produtos impactados pela reforma tributária. Tá? Então nós já sabemos qual a versão mínima de um ECC, de um S/4HANA On-Premise. Então essas preocupações sobre como deixar o meu ambiente em conformidade, ela já é possível de ser antecipada, né? De quem não começou a antecipar para esse momento, porque eu sei qual que é o pré-requisito mínimo para que essa atualização aconteça. Uhum. E Cida, qual que é a sua dica para as empresas se manterem atualizadas das mudanças? Porque eu tenho um dado aqui do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário que desde 1988 o Brasil tem uma média de 860 normas novas todos os dias. É uma loucura dar conta de acompanhar tudo isso. Então, qual que é o segredo ali da empresa, da área fiscal, para se manter em conformidade? Tá. É algo que quem trabalha na área tributária já tem isso como uma atividade rotineira, né? Faz parte do nosso core, faz parte das nossas atividades, que é o quê? Estar atentos às mudanças, né? E realmente esse volume de mudanças realmente é bastante significativo, porque hoje a gente está falando de mais de 5.500 municípios, 27 estados, Distrito Federal e a União também, né? Então, se você for contar isso, chega mesmo nesse nível de complexidade. E se eu posso dar uma dica, é ter uma área tributária que tenha pessoas capacitadas para fazer esse tipo de atualização, né? Estar sempre buscando as atualizações em sites oficiais para poder trazer as informações precisas, né? Corretas, que não sejam inverídicas, né? Então, isso é muito importante que seja feito isso. E que tenha uma estrutura e um planejamento para dividir também, no momento correto, essas informações com a companhia, né? Porque a gente tem um volume de normas muito grande e lembrando que a transição
nós teremos o nosso modelo atual, que é o modelo que a gente trabalha hoje, dos impostos de consumo de hoje, ICMS, PIS, IPI, COFINS, né, também, e trabalharemos a partir de 2026 com o modelo novo da reforma tributária. Então, esse é um grande desafio dos profissionais da área tributária, trabalhar nesse período de transição com os dois modelos. Então, se não se atualizar e se não estudar, a gente tem, sim, sérios riscos de entrar numa contingência aí até não estar não compliance com essas questões. Né? E aí a empresa está passível ali de multas. Multas, as notificações, né? E não é o ideal, né? A gente, ainda mais que a gente vai precisar de todo esforço e energia para esse período de transição, né? Por isso que o planejamento, eu volto no planejamento, eu estou insistindo nesse planejamento, por isso que o planejamento ele é tão importante, né? Porque ele vai mitigar isso. E você consegue se planejar. Então, não pode esperar mais um mês, né? Mais 2 meses, já 3 meses. As empresas precisam se movimentar agora. Né? O ideal é que já começassem, já tivessem já algo um pouco direcionado, mas se não, vamos começar agora. Né? Então, acho que é esse, se eu posso deixar aqui um ponto de atenção, seria esse. Existe uma natureza da complexidade do assunto, isso exige planejamento, antecipação. Sim. A gente precisa entender também a dificuldade do mercado em suprir essa demanda. Então, as empresas que se planejam de forma antecipada faz a seleção dos players, né, dos parceiros adequados em tempo hábil. Quem está aguardando a ativação desse tipo de demanda para daqui 2, 3 meses, terá dificuldade, inclusive, de encontrar os parceiros adequados. Pense que nós teremos uma modificação que vai afetar todo o Brasil, todas as empresas. Então, é uma preocupação, isso eu alerto aos clientes que nos buscam, né, sobre essa temática, de que não é a teoria do caos, não é para implantar medo, mas é uma realidade. Então, a TI hoje ela vive um mercado superaquecido. Então, nós vivemos um período de atualização sistêmica de versionamento SAP, novos produtos, SAP e não SAP sendo lançados, e hoje o mercado já é escasso, de boa mão de obra, Então, de acordo com a antecipação desta temática e com a seleção dos players nesse momento, terá condições de negociar projetos com menor custo e com a maior qualidade. Sem querer espalhar o caos, mas a data certa para começar é ontem, né? Já está atrasado. Se não fez ainda, se não começou a olhar para isso, já está atrasado. Exato. E diante de tantas leis novas, tanta mudança, como é que a gente consegue se manter atualizado? O ERP já traz isso de forma automática, então quem tem um ERP SAP confiável, um S4HANA, isso muda para a versão ECC. Como é que as pessoas que estão dentro desses ERPs podem, né, se preparar para essa transformação? Perfeito. Existe uma cobertura garantida pela SAP, tá? De que a atualização necessária ela vai acontecer tanto no SAP ECC quanto no S4HANA. Tá? E o que existe, que é pregado e divulgado já, é que existe a questão do versionamento mínimo necessário. Então não é em qualquer versão do ECC, nem em qualquer versão do S4HANA, que nós teremos a solução entregue pela SAP. Dentro dos parâmetros definidos já de versionamento, a SAP já tem um plano de entrega de soluções. Existe um portal chamado RCM, que ele é acessível tanto para técnicos e clientes, tá? Então consultoria e clientes podem acessar livremente, e por meio desse portal nós consultamos o plano de entrega de soluções programados pela SAP. Então, para cada impacto da reforma tributária mapeado dentro dos produtos SAP, nós temos um card dentro desse portal, e nesse card nós verificamos o detalhamento do impacto, qual que é o plano para análise, planejamento da solução e entrega efetiva. E a partir do momento que nós temos a entrega dessas soluções em RPs que são on-premise ou private cloud, nós já temos autonomia para fazer a aplicação dessas notas, dessas soluções dentro do sistema, e para os clientes que têm o benefício de fazer o uso do Growth, o SAP S/4HANA no Growth, já tem essa facilidade de ter atualização automática garantida pela própria SAP.
Ótimo, isso é tranquilidade, né? É uma tranquilidade, exatamente. E Cida, você que está lá na Ouro Fino, no dia a dia da operação de uma empresa grande, uma indústria super relevante no seu segmento, qual que é a importância de encontrar bons parceiros estratégicos olhando para essa questão da reforma, né, poder contar ali com a Delaware dentro desse processo de toda mudança, ela gera um certo receio. Que tipo de conforto, de tranquilidade ter um parceiro confiável traz para você no dia a dia? Então, na verdade, a gente já somos parceiros há um tempo, né? Tá assim, Mas, assim, o que é o maior ganho, né? A tranquilidade que a gente tem de ter parceiros confiáveis é a qualidade do trabalho que a gente tem desses parceiros e a troca. Por quê? Porque eu falo que a gente aprende junto, né? E é complicado você trazer um parceiro onde que não consiga entender, né, ou compreender a necessidade do cliente ali nesse momento, né? E o que é mais importante é a necessidade do cliente, não a condição que ele pode te dar ali naquele momento, né? Então, e por isso que deu tão certo essa parceria. Já temos a Delaware como parceiro há bastante tempo, né? Inclusive tivemos alguns cases de sucesso aí. Sim. Com relação a esse tema de tecnologia, de implantação, né? Tivemos um tolling aí, industrialização para terceiro, que foi um sucesso também. A gente já está rodando tem uns 2 anos com relação a essa solução. Solução de automação e performance de desempenho fiscal. Foi um projeto extraordinário. Que legal. Conta pra gente, agora nós ficamos curiosos, né? Foi um projeto grande, né? Assim, um projeto de meses. Não existe no mercado algo nesse sentido, então acho que a gente inovou nisso aí, né? E foi uma parceria, por isso que eu te falo que é tão importante a gente ter parceiros sérios, competentes e que cumpram realmente, eu do lado do cliente. O que é o meu maior ponto hoje? É cumprir cronograma e com qualidade, né? Então, assim, às vezes a gente encontra parceiros, mas que não tem esse nível de comprometimento, porque, gente, tempo é grana, é dinheiro, né? Então, quando a gente conseguiu finalizar esse projeto com horas economizadas, entre aspas, vamos dizer assim, de 220 horas mais ou menos mês, em tecnologia, de automação, a gente vê o tamanho do ganho que a gente tem nessa operação, né? Um veículo, por exemplo, que ficava parado, às vezes as pessoas não têm dimensão disso, mas um chão de fábrica, gente, é crucial, né? Muito. Um veículo que ficava lá parado um dia todo, muito, gente. Se ele ficar 30, 40 minutos hoje, se tiver uma demanda muito grande, é muito dentro de um pátio de um estabelecimento lá. É absurdo que esse tempo de um dia paralisado dentro do pátio era por conta de trâmites internos sistêmicos. Porque eu dependia de pessoas e de sequenciamento de atividade de pessoas para liberar o veículo. É aquele momento que bate o desespero de que, assim, quem é que vai apertar esse botão, né? Sim, sim. E como era manual, era muito difícil. Então, eu quis trazer esse exemplo para você ver o tamanho da responsabilidade e o quanto faz a diferença a gente ter parceiros que realmente têm a mesma seriedade da empresa. Entendeu? Então, é isso mesmo. É muito bom ter com quem contar, né? Para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria, tanto do lado do cliente quanto do lado da consultoria, olhando ali a dor do fiscal, a solução da tecnologia, o que a gente pode fazer para, diante desse momento de mudança, de uma reforma, né, tão estrutural, como a gente nunca viu antes no Brasil, como é que a gente pode otimizar os processos, minimizar os impactos e amplificar ali as oportunidades? Porque todo lugar, né, todo momento que a gente tem uma mudança, a gente tem dores, riscos, mas também tem muita oportunidade. Olhando para o cliente, Cida, o que você pode trazer, né, o que eu posso fazer para minimizar esse impacto e ampliar o meu ganho diante dessa mudança? Legal. A reforma, ela é um divisor de águas, né? Mas, assim, o que a gente vem, inclusive, fazendo esse trabalho lá já na Ouro Fino tem bastante tempo, é justamente fazer esse planejamento. Então, a gente já... Esse trabalho, ele, além de ser de processos e tecnologia, é um trabalho de pessoas, de
performar pessoas, de passar, de treinar essas pessoas para esse momento, porque a equipe ela ficará realmente com muito trabalho durante todo esse tempo, né? Então, para que esse impacto ele não seja tão grande lá na frente, a gente vem fazendo esse trabalho agora, de reestruturar e estruturar equipes para poder passar esse momento de transição, de planejar processos, mudar processos e trazer, né, obviamente, com tudo isso aí, automações, porque isso vai me ajudar a manter a minha equipe, né? Porque aí eu continuo com os headcounts que eu tenho, obviamente, né? Mantenho eles com uma qualidade no trabalho, porque nós vamos precisar de foco para aprender um novo e continuar com o modelo atual. E a tecnologia, ela é um parceiro nesse sentido. Por quê? Porque ela consegue, por exemplo, o que é repetitivo, o que pode ser feito através de uma automação, a gente tem essa mobilidade. Então, é esse trabalho que a gente vem desenvolvendo lá dentro da empresa, né, há já bastante tempo, e eu entendo que isso mitiga bastante esse período de transição. Legal. E para você, tá assim, olhando para a consultoria? A consultoria, para dar vazão às demandas citadas pela Cida, né? E a confiança que os clientes depositam em nós, existe uma lição de casa que é feita previamente, antes de eu entrar num debate com o cliente, antes de eu propor solução. Então, nós já temos um corpo de consultores especialistas na temática, que nós estamos trabalhando com um tema com foco na legislação, mas principalmente em soluções que nós temos para oferecer para o cliente. Então, além de pensar no ERP, a gente precisa entender que nós também temos outros produtos SAP e de parceiros que podem ser introduzidos nesse contexto de reforma tributária e que podem garantir uma boa performance nessa transição. Então, nós fizemos uma capacitação interna de equipe, nós estamos conhecendo e cada vez mais atuando internamente em produtos que vão nos facilitar e permitir uma boa performance em projetos, já em clientes. E o nosso foco maior dentro de todo esse contexto é estar preparados para as demandas do negócio. Então, ter um bom diálogo, ter um diálogo que converse com a necessidade do cliente, exatamente. Então, se a necessidade é a reforma tributária, ela vai ser implementada para a Cida no modelo adequado que a Ouro Fino entender adequado. Porque nós temos também esse detalhe, é a legislação. E a legislação trabalha com aquelas margens de interpretação. Então, nós vamos trazer uma solução SAP, produtos focados em reforma tributária, mas vai atender a particularidade do negócio da Ouro Fino. E isso a gente consegue trazer esse nível de personalização para outros clientes em todos os segmentos. É isso aí. A grande lição que a gente consegue extrair aqui dessa nossa conversa é que tempo, então quanto antes melhor, se não começou ainda já está atrasado, então já corre para cuidar disso, e também a questão da importância de planejar a empresa como um todo. A gente não está falando de uma mudança que impacta só um departamento, muda tudo, e se muda tudo, a gente vai precisar olhar para o todo. A gente encerra esse episódio por aqui, onde nós conversamos sobre a reforma tributária com a Cida Oliveira, que é gerente fiscal na Ouro Fino Agrociência, e o Antônio Tassin, que é especialista de localização Brasil na Delaware. Eu deixo aqui um convite para você acessar as nossas redes sociais e também visitar o site www.delaware.pro. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!